prazer receber você aqui no nosso programa O Assunto é Saúde. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Pedro Ivo Machado, otorrinolaringologista. Ele falará sobre tontura, ou erroneamente conhecida labirintite. Seja bem-vindo, Dr. Pedro Ivo. É um prazer imenso recebê-lo. Boa noite. Boa noite, Marco Aurélio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um prazer conversar aqui um pouquinho sobre esse assunto tão interessante que é a tontura. É um prazer, Pedro Ivo, ter você aqui. Pedro Ivo, o que é a tontura? Bom, tontura, na verdade, não é apenas um único sintoma. É um termo, que é utilizado para se designar vários sintomas diferentes. Então, assim, de uma forma geral, nós podemos definir tontura como uma percepção anômala de um movimento que não existe. Seja um movimento do próprio corpo, seja o movimento do ambiente ao redor. Agora, existem vários tipos diferentes de tontura. Então, por isso é muito importante, quando um paciente nos procura no consultório referindo tontura, é muito importante entender o que ele está querendo dizer com esse termo. Então, por exemplo, um paciente que tem uma sensação de repente, tudo começar a rodar, ele vai referir que tem uma tontura. Mas um paciente que tem um sintoma diferente, por exemplo, ele sente uma sensação de desequilíbrio ao andar, como se ele estivesse o tempo todo bêbado, desequilibrado. Isso também vai ser referido como tontura. E até sintomas diferentes desses, como por exemplo, uma pessoa que tem uma sensação de mal-estar, um escurecimento da visão, uma fraqueza, quando, por exemplo, fica muito tempo em pé, em uma fila, em um lugar muito quente, uma sensação de quase desmaio. Muitas vezes as pessoas vão se referir a essa sensação também como tontura. Então, tontura, na verdade, não é um sintoma único, é um conjunto de sintomas diferentes, e que a gente sempre tem que tentar caracterizar da melhor forma possível, porque o tipo de tontura vai nos dar a pista da possível causa. Então, a gente começa a investigação no consultório de um paciente com tontura, tentando exatamente identificar o que ele quer dizer, quando ele diz que está com tontura, Qual o tipo específico da tontura que está acontecendo com aquele paciente. E não deve ser muito fácil, porque é uma sensação muito subjetiva, Exatamente, é uma sensação subjetiva, Pessoas diferentes têm uma ideia diferente do termo tontura e até de outros termos, como vertigem, por exemplo. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar: não, eu estou aqui porque eu estou tendo vertigens. Mas será que o que ele quer dizer com vertigem é também o que eu entendo como vertigem? Via de regra, na otorrino, nós definimos vertigem como essa sensação de tontura rotatória. Mas muitas pessoas usam o termo vertigem para se referir a outros sintomas. Sensação de desmaio ou de quase desmaio, até, por exemplo, medo de altura. Muitas pessoas referem medo de altura como sensação de vertigem. Então, é algo subjetivo e a gente procura pedir para que o paciente descreva como é a sensação, usando as suas próprias palavras. Muitas vezes a gente dá algum leque de opções também, É uma sensação de tudo rodando, é um desequilíbrio, é uma sensação de quase desmaiar. Em quais dessas opções que o senhor melhor identifica a sua queixa, E aí a gente consegue identificar da melhor forma possível, mas nem sempre é fácil. Certo. E quais são as causas da tontura? Bom, então, como a tontura não é um sintoma único, são vários sintomas diferentes, também existem inúmeras causas diferentes de tontura. Então, no consultório de otorrino, as causas mais comuns são as doenças do labirinto. O labirinto é a parte da nossa orelha interna que tem como função a manutenção do nosso equilíbrio corporal. Agora, o nosso equilíbrio não depende apenas da função do labirinto. Para nos mantermos equilibrados, é importante que nosso sistema nervoso central esteja funcionando bem, é importante que a visão esteja funcionando bem, E é importante que a nossa musculatura das pernas, da coluna também esteja funcionando bem. E a sensibilidade também é muito importante, Imagina uma pessoa que, por exemplo, tem uma dormência nos pés.
para ela se locomover sem desequilíbrio, vai ser muito mais difícil. Então, até o tato é importante para a tontura. Mas respondendo a sua pergunta, sim, as causas mais comuns de tontura são as diferentes doenças que afetam o nosso labirinto. Dessas doenças, uma das mais comuns é a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, muito comumente conhecida como a doença dos cristais, né? Então, o paciente com a VPPB, ele vai ter episódios de tontura rotatória, geralmente episódios rápidos, que acontecem quando ele se deita, quando ele vira na cama. Então é algo que muitas vezes pode assustar, porque muitas vezes o paciente pode acordar no meio da noite tendo uma sensação forte de tontura rotatória e ele não sabe o que está acontecendo, pode até achar que está tendo um infarto, um mal súbito, mas a VPPB então tem essa tontura com essas características e é uma das causas mais comuns de tontura na nossa prática. Outras causas de tontura: a doença de Meniere, que é uma doença que afeta a orelha interna e causa, além das crises de tontura, sintomas auditivos. Então, quem tem Meniere tem perda auditiva progressiva e flutuante. Às vezes a audição melhora, às vezes a audição piora, e tem também muito zumbido, né? Então essa também é uma das causas de tontura. Doenças metabólicas ou doenças neurológicas também podem causar tontura. Então, a doença neurológica que mais comumente está relacionada com a tontura, sem dúvida, é a enxaqueca. Então, nós conhecemos muito a enxaqueca como uma causa de dor de cabeça, né? Mas a enxaqueca também é uma causa muito comum de tontura. Então, quem tem enxaqueca tem mais tontura. Pacientes que têm diabetes não diagnosticado ou não tratado, alterações dos hormônios da glândula tireoide. Então, essas alterações metabólicas também podem ser causa de tontura. Via de regra, uma tontura mais inespecífica, uma sensação de cabeça ruim, de cabeça vazia, de flutuação, de estar pisando em nuvens, andando em nuvens. Então, essas alterações metabólicas, quando não bem tratadas, quando não compensadas, também podem causar tontura. E também até causas cardiovasculares, né? Então, arritmias cardíacas, quedas na pressão arterial, o efeito colateral de algumas medicações, isso pode acontecer. Isso também pode dar uma sensação de tontura, mas aí já vai ser também uma sensação diferente, geralmente uma sensação de fraqueza, de escurecimento da visão, de quase desmaio. Então existem inúmeras causas diferentes, inúmeras doenças que podem causar tontura, mas sem dúvida as mais frequentes são as doenças da orelha interna do labirinto. E tontura e labirintite é a mesma coisa? Ótimo, isso é muito importante de se esclarecer, porque essa é uma dúvida muito comum. Então, assim, labirintite acabou se tornando um termo popular, né? As pessoas se referem à tontura como labirintite, né? Tornou-se um sinônimo, mas não. Isso não é até importante que os profissionais de saúde evitem também fazer esse uso desse termo, porque é um uso incorreto. Ao pé da letra, labirintite significa um processo inflamatório dentro do labirinto, lá na orelha interna. Isso realmente pode acontecer, mas é uma condição grave e felizmente bastante rara. Geralmente é uma complicação das otites. Então, uma pessoa que tem uma infecção forte na orelha média, né, uma otite, ela pode ter como complicação uma labirintite. E é algo realmente grave porque causa surdez, causa tontura aguda e, se não tratado, o paciente pode até evoluir para uma meningite, né, uma inflamação no sistema nervoso central que é seríssima, né? Então, a tontura e labirintite são termos diferentes, né? Então, tem esse hábito, né, de se chamar toda a tontura de labirintite, mas como nós acabamos de falar, existem inúmeras causas diferentes de tontura. Então nós temos sempre que buscar aquela causa específica daquele paciente e não simplesmente chamar todas as tonturas de labirintite. Porque se nós acharmos que todas as tonturas são labirintites, nós vamos tender a tratar todas as tonturas da mesma forma. E não é assim que funciona, e se fizermos assim, a maioria dos tratamentos não terão sucesso, né? Então, tontura é um sintoma que tem inúmeras causas diferentes. Então, tontura e labirintite não são a mesma coisa. A gente pode falar que as doenças do labirinto são labirintopatias? Sim, esse é um termo mais adequado, né? Labirintopatia, porque
na imensa maioria das vezes não há inflamação, não há infecção do labirinto, mas mesmo usando o termo labirintopatia, a gente também não pode esquecer que não é só do labirinto, apenas uma labirintopatia, existem várias labirintopatias e exatamente, existem doenças de outras partes do corpo que também vão causar tontura, como as doenças cardiovasculares, neurológicas e outras. Ok. Quem mais tem tontura? Sem dúvida, as mulheres são mais acometidas por tontura do que os homens, independente da causa, e principalmente a partir dos 50 anos, 50, 60 anos. Então, mulheres idosas, sem dúvida, são as mulheres idosas são a população mais frequentemente acometida por tonturas, mas a tontura também acontece em homens, acontece em jovens, inclusive crianças, né? Então as mulheres idosas são as mais acometidas, mas a tontura pode acontecer em qualquer faixa etária. Tem alguma coisa a ver com menopausa, o fato de ser mulher e por volta dos 50 anos? Muitas vezes sim. Algumas das causas de tontura, elas têm essa característica de ter uma relação com os hormônios femininos e nesse período ali, perimenopausa, por volta dos 50 anos, há uma tendência de piora. Isso acontece com frequência na VPPB, na tontura dos cristais, ali por volta dos 50 a 60 anos ela acaba sendo mais comum, mais incidente. A própria enxaqueca também nesse período ela pode ter uma piora. É muito comum uma paciente que tem aí uma história de enxaqueca desde jovem, né? Então crises de dor de cabeça recorrentes desde a juventude. Nessa faixa etária da menopausa, do climatério, o que acontece? As dores de cabeça até melhoram, mas ela começa a ter tonturas ou começa a ter mais tonturas. Né? A doença de Meniere também, ela tende a piorar nesses períodos de alterações hormonais. Então, sim, muitas das causas de tontura acabam piorando nesse período. Existe uma relação, você falou anteriormente, existe uma relação entre tontura e perda auditiva? Sim. Primeiro, né, com o próprio envelhecimento, as duas condições são mais comuns, né? Então, acima dos 60 anos, a tontura é mais prevalente e a perda auditiva também. Além disso, como a principal causa de tontura são as diferentes doenças da orelha interna, muitas dessas doenças, além do sintoma de tontura, podem ter também como sintoma o zumbido e a perda auditiva. Então, isso é muito comum, por exemplo, né, o exemplo clássico dessa relação é na doença de Meniere, né, que o paciente, além das crises fortes de tontura, que duram horas, muitas vezes com náuseas, com vômitos, necessidade de internação no pronto-socorro, esses pacientes tipicamente também têm perdas auditivas importantes, na maioria das vezes em apenas um dos lados, em apenas uma das orelhas, mas pode acontecer também nas duas orelhas. E a característica da perda auditiva da doença de Meniere é que ela flutua. Então, durante a crise de tontura, a audição piora muito. O paciente, além da diminuição da audição, tem uma sensação de pressão na orelha afetada, tem uma piora do zumbido também. E depois da crise, essa audição acaba melhorando. Mas ao longo do tempo, né, à medida que o paciente vai tendo essas crises, mesmo que tenha esses períodos de melhora, ele vai sim perdendo gradativamente a audição e pode até chegar, principalmente em quadros não controlados, não bem tratados, a perdas severas e profundas. E acaba sendo mais difícil a adaptação com o aparelho auditivo nesse período que a audição fica flutuando, né? Exatamente, então o Meniere acaba sendo um desafio, né, para a adaptação do aparelho auditivo justamente por essa característica de flutuação, né? Pacientes com doença de Meniere muitas vezes também têm uma intolerância a sons mais altos, né? Então isso também deve ser levado em consideração na hora da adaptação do aparelho, mas sem dúvida nenhuma o aparelho auditivo ele deve ser testado, né? O paciente tem que experimentar porque, como a gente acabou de falar, né, ao longo dos anos esse paciente ele pode ir evoluindo para uma perda severa profunda. E aí deixar para tentar o aparelho nesse momento é muito mais difícil, o ganho com o aparelho vai ser bem mais limitado. Então, mesmo sendo uma adaptação desafiadora, todo paciente com doença de Meniere que já tem uma perda de audição estabelecida, mesmo que leve e moderada, vale a pena que ele faça um teste e tente adaptar um aparelho auditivo o mais precocemente possível.
Você falou também sobre enxaqueca. Existe uma relação entre enxaqueca e tontura? Sim, isso é uma relação muito comum nos nossos consultórios. Talvez a enxaqueca seja atualmente até a segunda ou terceira causa de tontura nos consultórios, mesmo dos otorrinolaringologistas. Então, quem tem enxaqueca, sim, tem mais tontura. Existe um subtipo de enxaqueca chamado enxaqueca vestibular, né, que tem os seus critérios, né, para diagnóstico. Nesse caso específico da enxaqueca vestibular, o paciente ele tem, junto com a crise de tontura, ele tem também a dor de cabeça, com as características típicas da enxaqueca, né? Geralmente aquela dor de cabeça de um lado só, de forte intensidade, uma sensação de pulsação, que piora com barulho, que piora com claridade, muitas vezes até com náuseas e vômitos. Esses pacientes muitas vezes têm a aura, né, que é algum sintoma sensorial que precede a dor de cabeça. A mais comum é a aura visual, então pontinhos luminosos na visão. Às vezes a própria tontura pode ser a aura da crise de enxaqueca, né? Então o paciente tem primeiro a tontura, logo em seguida vem com a crise de dor de cabeça, mas mesmo os pacientes que não têm os critérios para serem classificados como portadores dessa enxaqueca vestibular, que tem apenas enxaqueca, eles também têm mais tontura do que a população geral. Então o paciente enxaquecoso, ele tem uma sensibilidade sensorial geral maior. Então são pacientes que têm intolerância a cheiros, né, intolerância a luz, a barulho intenso, e também muitas vezes tem intolerância a movimento. Então aquela cinetose, né, que é o enjoo do movimento, aquela pessoa que passa mal quando viaja de carro, viaja de ônibus, principalmente se está no banco de trás, no banco do passageiro, que não tolera um barco, né, essa condição é ainda mais prevalente em quem tem enxaqueca. Quem tem enxaqueca também tem mais tontura posicional. Então, aquele paciente que, a depender do movimento, da movimentação que ele faz com a cabeça ou da posição que a cabeça fica, ele sente o mal-estar, isso desencadeia a tontura, mas não é necessariamente a tontura dos cristais, a VPPB, e às vezes é uma diferenciação difícil entre esses dois diagnósticos, já que são duas tonturas desencadeadas por movimentos da cabeça. E, para terminar, né, como se não bastasse, quem tem enxaqueca também tem mais VPPB do que a população geral. Então essa tontura dos cristais, ela também é mais prevalente em quem tem VPP, em quem tem enxaqueca do que em quem não tem. Então essa relação de enxaqueca com tontura é muito forte e muitas vezes o tratamento é o tratamento da própria enxaqueca. Então, não necessariamente o paciente precisa de medicação para evitar a tontura, ele precisa de medicações para prevenir as crises de enxaqueca, e prevenindo as crises de enxaqueca, ele também vai prevenir as tonturas, não apenas as dores de cabeça. Quais são os exames? Existem exames específicos para o diagnóstico da tontura? Até se o problema, vamos dizer, se é periférico, se é no cérebro, se é vascular. Existem exames nesse sentido? Sim, existem vários exames complementares, né, que nos auxiliam nessa busca pelo diagnóstico, pela busca da causa da tontura do paciente. Claro que quando a gente avalia um paciente com tontura, a história que ele nos conta e o próprio exame físico dele são fundamentais, são o mais importante para que a gente tenha um norte e já pense ali nas possíveis causas. Mas sim, existem exames complementares que vão ajudar a, primeiro, afastar outras possíveis causas, né? Então, por exemplo, se eu estou suspeitando de uma possível causa neurológica, esse paciente vai precisar fazer um exame de imagem, certo? Uma ressonância do crânio, por exemplo, né, para afastar alguma possível causa central, potencialmente mais grave. E existem também os exames específicos, os exames para avaliar a função auditiva, né? Já como existe essa relação importante entre perda auditiva e tontura, todo paciente com tontura ele precisa fazer uma audiometria, um exame para avaliar a audição, e existem também os exames específicos para avaliar a função do labirinto. Então, o mais comumente utilizado é a eletroenstagmografia, popularmente conhecida como VECTO ou VENG. Não é um exame que faz diagnóstico, mas é um exame que mostra como está a função do labirinto, e ele também mostra se há sinais que sugerem uma possível causa central, neurológica ou não.
Existe uma evolução da eletronistalgmografia, que é a videonistalgmografia, em que os movimentos oculares são gravados por câmeras infravermelhas e que também vai trazer essas informações sobre possíveis alterações sugestivas de lesão central ou não e da função do labirinto, né? Tanto na eletronistalgmografia quanto na videonistalgmografia, a função do labirinto é avaliada pela prova calórica, né? Que é um exame que muitas pessoas conhecem. Então é feita uma estimulação calórica com ar ou com água na orelha do paciente. Isso estimula o labirinto, inclusive até durante o exame gera uma sensação de tontura, e a partir dessa prova nós vamos poder comparar se o labirinto de um lado está tendo respostas semelhantes à do outro, ou mesmo se não há resposta a essa estimulação. É um exame seguro, né? Existe até uma certa aura, que é um exame que faz sempre o paciente passar mal. Não, isso não é verdade. Pode acontecer do paciente passar mal no exame? Sim, pode acontecer, mas é numa minoria dos casos. Então, na maioria dos casos, o paciente tolera bem o exame. E a melhora é logo depois, né? Ele não passa mal e vai embora para cá passando mal. É na hora do exame que ele vai sentir isso. Exato. Né? A sensação... Na hora da estimulação. Exato. Né? A sensação da tontura da hora do exame é fisiológica, até um sinal que realmente o labirinto está funcionando. Então nós esperamos que o paciente tenha essa sensação de tontura, como você falou, na hora do exame. Imediatamente após, essa sensação ela passa. Mas nós temos também uma outra opção de um exame para avaliar a função do labirinto, que ele dispensa essa prova calórica. É um exame que tem sido muito utilizado nos últimos anos, no mundo todo, que é o VRIT, que é o Video Head Impulse Test. Então é o exame do teste do impulso cefálico. O que esse exame avalia? Uma das principais funções do nosso labirinto é conseguir fazer com que os nossos olhos fiquem parados, mesmo quando nós movimentamos a cabeça. Então é por isso que nós conseguimos dirigir, andar e manter a nossa visão funcionando bem. Nós, por exemplo, conseguimos ler uma placa de trânsito, mesmo com o carro em movimento. Quem faz isso é o nosso labirinto, que ele estabiliza o movimento dos olhos, mesmo com os movimentos da cabeça. E o VRIT ele vai avaliar justamente isso, essa capacidade, esse reflexo, chamado reflexo vestibulo-ocular, né, durante movimentos da cabeça. Então, no exame, o paciente ele vai vestir um par de óculos, e um dos lados dos óculos há uma câmera que vai filmar os movimentos oculares do paciente, e então são feitos movimentos rápidos com a cabeça e o paciente tem que manter a visão fixa em um alvo. Então, a partir desses movimentos, nós conseguimos avaliar esse reflexo do labirinto, que chamado reflexo vestibulocular. Esses movimentos tem uma pessoa que movimenta a cabeça do paciente. Sim, então o profissional ali, o médico, o fonoaudiólogo vai fazer os movimentos, então é um movimento passivo, né? O paciente não precisa fazer nada, que vão estimular, são movimentos adequados para estimular cada um dos canais do nosso labirinto. Nosso labirinto tem 3 canais de cada lado, e o VRIT tem essa vantagem, que ele consegue avaliar a função de cada um desses 3 canais separadamente. A prova calórica, né, o estímulo calórico, só avalia um desses canais de cada lado, que é o canal lateral. Então o VRIT, além de ser um exame bastante tranquilo, que não causa sensação de tontura, ele ainda tem essa vantagem de produzir uma avaliação mais completa, né, dos 3 canais do labirinto. E existem outros exames que são menos usados na prática clínica, mas que também, em alguns casos, são importantes, como a eletrococleografia, principalmente quando a gente está suspeitando da doença de Meniere. Existem os VEMPs também, que avaliam outros órgãos do labirinto, o sacro e o trículo, e que tem uma aplicação cada vez mais frequente na prática. Então, existe um número grande de exames complementares que nos ajudam na avaliação funcional e diagnóstica desses pacientes com tontura. Existe tratamento da tontura sem medicamento? Sim, sem dúvida nenhuma. Muitas das causas de tontura não necessitam de tratamento medicamentoso. Então, o primeiro passo com um paciente com tontura, e aí vai servir para qualquer tipo, é fazer uma orientação geral. Então, orientar a dieta desse paciente, então, principalmente alimentos ricos em cafeína e em açúcar devem ser evitados. O paciente deve também evitar períodos muito prolongados de jejum, então
Tem muitos pacientes que, por exemplo, só fazem uma refeição ao dia, né? Não jantam, não tomam café da manhã. Isso também precisa ser, essa mudança desse hábito alimentar precisa ser orientada, que isso pode ajudar também na melhora dos sintomas. A prática regular de atividade física é fundamental, né? Então, essa mudança no estilo de vida é algo muito importante para se tratar praticamente todos os tipos de tontura. E, além disso, existem realmente terapias específicas não medicamentosas que são utilizadas para tratar tipos específicos de tontura. Então, por exemplo, a VPPB, né, a tontura dos cristais, que é uma das causas mais comuns de tontura no nosso meio, ela não é tratada com medicamentos, né? Então, nós examinamos o paciente, nós fazemos uma manobra com esse paciente na maca, no consultório, para primeiro identificar qual é o lado afetado e qual dos 3 canais do labirinto de cada lado está afetado. E em seguida, nós fazemos uma manobra terapêutica, né? Então são feitas manobras de acordo com o canal afetado para que aqueles cristais de carbonato de cálcio que estão ali fora do lugar possam, de forma mecânica mesmo, voltar para o seu lugar de origem, e assim a gente consegue fazer com que o paciente melhore os seus sintomas, né? Então é um tratamento não medicamentoso, só depende das mãos de quem está realizando. Quem tem tontura, principalmente a tontura relacionada à enxaqueca, a tontura da doença de Meniere, é muito importante que tenha sempre rotina. Então, alimentação nos mesmos horários, horários regulares de sono, né? A própria privação de sono, aliás, pode ser uma causa de tontura. Quem dorme pouco ou quem dorme mal, fica 1 ou 2 noites sem dormir, isso é quase que fisiológico. Tem ali uma sensação de tontura, não tem jeito, né? Então, dormir mal ou mesmo a própria apneia do sono, isso pode ser sim um gatilho de tontura. Então, essa orientação ajuda muito na prevenção, né? Então, alimentos, dormir bem, horários regulares e atividade física frequente, né? Então, a atividade física é boa para a saúde como um todo e é muito importante também para a prevenção das tonturas. E além disso, além dessa parte preventiva, existe sim o tratamento não medicamentoso das tonturas. Então, o principal exemplo são as manobras para se tratar a VPPB, a vertigem postural paroxística benigna, a tontura dos cristais, que é extremamente comum nos nossos consultórios. E a VPPB, para se fazer o diagnóstico, nós usamos uma manobra no exame físico do paciente. Então, com o paciente deitado na maca, a gente não precisa de nenhum exame complementar. Então, ali, a depender dos movimentos dos olhos do paciente, em algumas posições específicas, né, que são chamadas manobras de VPPB, a gente consegue fazer o diagnóstico, estabelecer qual o lado afetado, qual dos canais do labirinto que está afetado. E a partir daí nós fazemos uma segunda manobra, que aí sim é a manobra de tratamento, a manobra terapêutica, para que esse paciente melhore das tonturas. Então, na VPPB é um problema mecânico. Existem cristais de cálcio lá dentro da orelha interna que saíram do lugar. Então, o objetivo dessa manobra é justamente fazer com que esses cristais voltem para o seu lugar de origem e aí o paciente melhora das tonturas. Então, a VPPB não precisa de forma alguma de medicamento para ser tratado. Aliás, os medicamentos não são eficazes para esse tipo de tontura. O medicamento pode ser usado para aliviar um sintoma, né? Aliviar ali uma sensação de tontura forte, aliviar uma náusea, mas o que vai tratar é a manobra feita pelo profissional no consultório. E, além disso, existe também a reabilitação vestibular, né? A reabilitação labiríntica, né? Que inúmeras causas de tontura também têm indicação dessa reabilitação. Então, pacientes que por algum motivo perderam a função do labirinto de um dos lados, isso pode acontecer, e aí ficam ali, mesmo depois da crise forte de tontura, ele acaba ficando com um desequilíbrio persistente, né? A reabilitação vai estar indicada nesses casos. Pacientes que perderam a função do labirinto dos 2 lados, isso também pode acontecer com a idade, ou depois da necessidade de uso de alguma medicação que é tóxica para o labirinto. Isso pode acontecer com quimioterápicos e até com alguns antibióticos geralmente utilizados por forma endovenosa. Então o paciente ele perde a função do labirinto, fica cronicamente equilibrado e nesses casos a reabilitação, que é feita por um profissional reabilitador,
fonoaudiólogo ou fisioterapeuta, vai ser muito importante para que esse paciente melhore de novo o seu equilíbrio e principalmente para prevenir quedas, né? Especialmente na população idosa, as quedas podem trazer consequências muito graves. Então, o paciente idoso que tem tontura, ele com certeza é um paciente que tem um risco enorme para queda, né? Então, a reabilitação do equilíbrio para melhorar a postura, para melhorar o equilíbrio e para prevenir quedas é fundamental. Pedro Ivo, me conta um pouco da sua história na medicina. Bom, Marco Aurélio, eu com muito orgulho sou goiano e me formei em medicina aqui, na Universidade Federal de Goiás, em 2007. Em seguida, fiz minha especialização em otorrinolaringologia, residência médica na UNB, na Universidade de Brasília. E, posteriormente, escolhi fazer uma subespecialização em otoneurologia, que é essa sub-área da otorrinolaringologia que estuda e trata os distúrbios do equilíbrio corporal, né? Popularmente as labirintites. E essa subespecialização em otoneurologia eu fiz no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, durante 2 anos. E após o término, então, dessa especialização, tive a oportunidade de voltar aqui para Goiânia, onde atendo no meu consultório desde 2014. Eu atendo no Instituto de Medicina do Sono, na Alameda das Rosas. Nós temos lá dentro um serviço de otorrino, que é a Otto Center, junto com outros colegas. E lá, então, atendo desde 2014. No ano passado, em 2020, nós tivemos a oportunidade de ampliar o nosso serviço lá dentro. Então, hoje nós contamos com 3 consultórios de otorrino, um rol bastante completo de exames complementares, né? Então, exames endoscópicos de nariz, de garganta, também exames de audição, audiometria convencional, audiometria de altas frequências, que é a acufenometria, a avaliação acústica do zumbido, e temos também os exames da função vestibular, da função do labirinto. Então nós temos um equipamento de videonistagmografia e temos também o VRIT, que é esse exame mais novo, mais moderno, que avalia a função do labirinto sem precisar do estímulo calórico. Então, felizmente, nós temos esse rol de exames bem completos, né, que ajudam na nossa prática, no diagnóstico dos nossos pacientes com tontura. E atualmente, eu tenho o prazer de ser preceptor de 2 serviços de residência médica, né? Então, aqui em Goiânia, nós temos serviços que formam médicos otorrinolaringologistas. Então, eu sou preceptor atualmente de 2 serviços de otorrino aqui em Goiânia, do Hospital Geral de Goiânia, do HGG, e também do CRER, do Hospital de Reabilitação. E o CRER, atualmente, ele tem uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, com a Unifesp, e através dessa parceria eu estou podendo cursar um programa de pós-graduação. Então, no momento, eu sou aluno do mestrado desse convênio CRER-Unifesp. Pedro Ivo, muito obrigado por ter vindo. Você que é um profissional referência na área de otoneurologia, eu acredito que essa entrevista vai acrescentar muito, vai ajudar muito as pessoas que têm tontura. É um problema que existe numa grande parte da população e com certeza vai acrescentar muito. Muito obrigado, o programa está sempre aberto para você, para outras entrevistas sobre o assunto que você quiser falar. Eu que agradeço, Marco Aurélio, muito obrigado pela oportunidade. É um tema que eu gosto muito de falar, tenho sempre muito prazer em falar sobre tontura, esclarecer dúvidas sobre esse tema, e é um tema que a gente sabe que realmente desperta a curiosidade, porque tontura é algo muito comum, né? Então é muito importante que a gente esteja sempre divulgando a informação para justamente quem sofre com tontura possa procurar uma ajuda especializada e melhorar a sua qualidade de vida, né? Diminuir o risco de quedas, de potenciais complicações. Então, parabéns pela essa iniciativa, né? Levar a informação para a população é algo muito importante, muito valioso. Então, muito obrigado a você e à Microsom pela oportunidade. Obrigado a você. Obrigado a todos, boa noite.